Desde o início da quarentena, nós temos especulado muito sobre como será o retorno às viagens nesse novo normal. Pensando nisso, eu convidei uma pessoa muito querida para bater um papo e contar pra gente como tem sido esse retorno às viagens nesse período, digamos, desafiador. Olha só quem tá aqui, gente, Daniela Chagas, a pessoa que tem as madeixas mais desejadas no raio de 3.500 quilômetros, né? Pessoa que você olha e você pensa, por que choras, Rapunzel? Dani, maravilhosa. Quem me segue no Instagram já conhece sua figura. Ela inaugurou comigo o Papo de Quinta, lembra, Dani? Foi uma série de lives que eu fiz, né, uns 3 meses atrás. É sempre assim, quando eu penso em criar uma coisa nova, Dani, vamos testar comigo, ela topa na hora. Eu amo gente assim, né? Amor, obrigada por você estar participando desse momento de reestreia do meu canal. Sabe que tá tudo muito especial pra mim. E estreando um quadro novo, porque sim, né? Já temos essa regra. E muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, tá bom? É um prazer enorme, Kate, poder fazer parte de todos os seus projetos que eu admiro tanto. Eu me sinto, assim, privilegiada pela sua escolha. Gente, a Dani é a idealizadora do Arrumando a Mala, que é um Instagram muito bacana de viagens, né? Lá daqui de Aracaju. E se vocês não conhecem, já passem a seguir, porque ela sempre traz dicas bem atuais sobre o mundo das viagens, é bem legal. Inclusive, se você também não me segue, comece a seguir, porque lá tem conteúdo exclusivo, tá? Tem coisa que vai aparecer lá e que não vai vir para aqui pro YouTube. Então, para você não ficar de fora, já segue lá também. Como eu falei, né, antes, há uns 3 meses atrás, nós fizemos uma live que foi sobre uma análise, né, de como seria o turismo no momento de pós-pandemia. Algo que ainda não aconteceu porque não existe uma pós-pandemia ainda, né? A gente está vivendo o momento e o que está acontecendo é que a gente está precisando se readaptar. E aí, durante o nosso assunto, a gente conversou muito sobre as projeções, né, que as pessoas fizeram e como que a gente imaginava que seria essa nova realidade, principalmente com relação assim, meios de hospedagens, aeroportos, né, o que eles teriam que fazer para se readaptar. Só que depois eu fiquei pensando, Dani, eu queria saber de você, porque eu fiquei com a impressão, eu queria saber se você sentiu o mesmo. Por exemplo, você acha que demorou um pouco para cair a ficha das pessoas de que não ia ser fácil de resolver essa situação? Porque eu lembro que a quarentena foi decretada em março, mas em junho a gente jurava que ia poder dançar forró, né? A gente estava crente que ia poder marcar viagens para o meio do ano. Enfim, a gente achava que em 2 meses tudo estaria resolvido e a gente viu que não foi bem assim. Então você ficou com essa sensação de que a gente estava meio que em negação, né? De que não, isso vai passar rápido e demorou um pouco a cair a ficha? Você trouxe uma palavra que define bem o que eu acho que aconteceu, foi negação, realmente. Em virtude de ser uma situação muito nova, né, muito inusitada, sem precedentes e que trouxe tantas restrições. Então, naturalmente, as pessoas inicialmente começaram a acreditar que no final do ano estaria tudo resolvido. E que naturalmente passaria por adaptações, mas que outubro a dezembro, quem tinha aquelas viagens de final de ano marcadas, inclusive para o exterior, iam poder fazer livremente. E com o tempo, né, com as notícias que foram chegando, inclusive em relação às projeções sobre a vacina, sobre a produção e sobre a vacinação, que é o mais importante, porque não basta ter uma vacina pronta. É verdade. Né? As pessoas precisam ser vacinadas. É verdade. E após esse processo de vacinação, aí sim, reabertura de fronteiras, novas projeções. Então, a gente está vivendo assim, exatamente um dia de cada vez e esperando as coisas irem se transformando. E aí sim, nossos planos também se readaptando à medida, né, que essas coisas vão acontecendo. Eu acredito que hoje todo mundo já sabe, né, que, por exemplo, já não vai ter festa de Réveillon, que não terá carnaval em fevereiro, como de costume, e as viagens seguem essa linha. Vai ser em julho, né, agora? Se tiver vacina. Possivelmente em julho, e inclusive isso já está também gerando outra celeuma, porque aqui no Nordeste, tanto a gente tem um carnaval muito forte, como a gente tem as festas juninas, que também são muito fortes. Então, essa proximidade poderia prejudicar um pouco o turismo. Essas duas datas muito fortes, né, próximas, prejudicariam um pouco. E eu acho que ainda vão haver algumas alterações em relação a essas datas também por conta disso, dessa coincidência.
O turismo e o fígado das pessoas, né? Porque Também. outra coisa que a gente conversou naquela época, que tem a ver inclusive com essas projeções ainda, né? Uma das coisas que a gente conversou foi que as pesquisas apontavam que as pessoas iam voltar, né, aos poucos a viajar, mas que iam dar prioridades aos arredores, né? Tipo, o próprio estado, a estados vizinhos, a viajar mais de carro. Você percebeu algo nesse sentido? Assim, você acha que essa previsão ela meio que se concretizou? Ou não? Porque assim, no meu Instagram tem de tudo. Eu tanto vejo gente, inclusive pessoas conhecidas como influenciadores, eu vejo gente assim, aproveitando mesmo os arredores, aproveitando para conhecer mais o estado, como eu vejo gente que já entregou para Deus. Entendeu? Tá naquela coisa, naquela vibe de todo mundo vai morrer um dia, então eu vou aproveitar. Então eu tô meio confusa. Sim, Kate, eu acredito que se confirmou, a projeção se confirmou, porque de modo geral as pessoas continuam realmente optando por destinos ao ar livre, como praias, chapadas, parques, né? Mais contato com a natureza. Mais contato com a natureza, até por uma questão do que está se buscando nesse momento, que é esse conceito de bem-estar mesmo, após tantas dificuldades, após abalos emocionais. Então, esse próprio contato com a natureza tem esse fim terapêutico, que, por exemplo, você ir para uma cidade não tem, né? Então, segue sim essa projeção, embora tenha havido uma surpresa em relação à busca por voos. Não se esperava esse boom que já está acontecendo. Só falava que a maioria seria de carro. E né? ainda é. Mas a retomada realmente da busca por voos está acontecendo a toda. Não porque as companhias aéreas estejam oferecendo super vantagens do ponto de vista econômico ou do ponto de vista da segurança da pessoa que vai ser utilizado o serviço, né? Porque, por exemplo, as pessoas imaginaram que esses voos em tempos de pandemia, eles primariam por um isolamento, por exemplo, da cadeira do meio, para que os passageiros eles ficassem mais distantes. Isso não está acontecendo. Pelo contrário, os voos estão bem lotados. E isso revela pra gente que o ímpeto de viajar tem sido maior do que a própria preocupação com questões de segurança. Na verdade, em razão do selo que o próprio governo federal criou em relação ao turismo e os protocolos, né, todos que estão sendo adotados, têm trazido esse ar de maior segurança para que o turista possa ir e vir. Então, se valendo dessa adoção de protocolos, o turista está optando por ir para onde bem deseja, né? Desde que ele pague um preço emocional por isso, porque o preço emocional está incluso. Entendeu? Exatamente. Ainda que a pessoa tem aquelas pessoas que são mais preocupadas, tem as mais tranquilas, mas todos que querem viajar, que se propõem a viajar neste momento, estão enfrentando um preço emocional. Porque ainda que você vá de carro, que você já se preserva mais, ainda que você faça passeios privados, mas você está exposto. E toda exposição, naturalmente, traz um risco. Exatamente. Não, e assim, não é só a questão de viajar que você está exposto, né? O vírus está aí, não existe vacina, então qualquer atitude que você faça, você está se expondo. Você vai na padaria, você está se expondo, você vai no supermercado, você está exposto, né? Vou numa praia no domingo. Então, assim, eu acho que o cuidado ele tem que ser em qualquer situação, né? Os protocolos eles foram criados para isso, para que a gente tenha um pouco mais de segurança. Agora você falou do voo. Ontem eu assisti uma live do Louco por Viagens, do Rogério. Acho que foi uma das melhores lives que eu vi, sério. Eu esqueci o nome do rapaz que ele entrevistou, mas agora eu lembrei. Não lembrei o nome, eu lembro o nome do programa, Programa Aero. Ele falou justamente essa questão do avião. O rapaz era piloto e tal. E ele disse que o avião é um dos lugares onde tem mais segurança com relação ao vírus, porque o ar ele se renova a cada 3 minutos. Isso. Então, né, ainda tem essa questão, que por mais que não esteja tendo aquele isolamento da cadeira do meio livre, querendo ou não, além dos nossos cuidados, estar sempre com máscara e tal, ainda existe essa renovação do ar que dá um pouco mais de tranquilidade, né? É aquilo que eu coloquei. Eu, por exemplo, já voei, já optei por voar. E se eu disser pra você que eu me sinto mais ou menos segura, é muito relativo, porque na minha filosofia, na minha concepção, frente a todas essas restrições, eu acredito que eu não estou 100% segura de maneira alguma. E como a gente não sabe quando a situação vai estar resolvida e a gente precisa viver, eu decidi me submeter sempre aos protocolos e
na medida do possível, criar essa segurança para mim e para o outro, e vivendo e tocando a vida dentro de uma normalidade, entende, Kate? Em relação ao avião, especificamente, a questão da cadeira do meio, que foi, né, o ponto mais polêmico em relação à adaptação dos voos, as companhias aéreas, na medida do possível, elas estão procurando organizar as pessoas dentro do voo, a depender, claro, da lotação. Eles, desde o início, não adotaram essa questão do isolamento obrigatório, porque para a companhia aérea não é viável financeiramente voar com menos de 80% da ocupação do voo. Só se tornar rentável a partir de 80%. E eles não atingiriam esse 80% isolando todas as cadeiras do meio. Sim. O que eles fazem em caso de o voo não estar totalmente cheio, eles organizarem de modo a promover um maior espaçamento entre os passageiros. Entende? Mas nada obrigatório. De modo geral, os voos estão ficando cheios. E o que se tem uma organização no embarque e desembarque fila a fila. Está suspenso o serviço de bordo. Então, eles entregam um snack, algo assim, na hora do seu desembarque. Mas durante o voo, eles exigem que a pessoa permaneça com a máscara durante todo o voo. Entende? Mesmo em voos mais longos. Mesmo em voos mais longos. E essa questão, a questão que eles mais primaram realmente na segurança, foi essa questão da instalação dos filtros de renovação de ar, que acontece a cada 3 minutos, como você colocou, e eles são responsáveis pela eliminação de 99,7% de todos os micro-organismos existentes no ar. Então, é claro que isso traz um ar de segurança, com licença do trocadilho, que eu achei maravilhoso, com tanto ar, mas cria-se um ar de segurança, mas volto sempre a estaca zero. Quando você está de fato seguro? Porque eu opto por ir ao supermercado quando necessário, eu opto por ir à farmácia, sempre foi assim durante toda a quarentena para mim. E eu sempre optei, por exemplo, em pedir comida, tudo que chega de casa ainda que você higienize. Talvez você não tenha um controle 100% de como as coisas acontecem. Então, eu nunca me senti 100% segura, sabe? Então, eu quis trazer isso também para as viagens. Eu acho que corro um risco, que estou exposta, assim, mas, claro, eu procuro de todas as maneiras minimizar esse risco. E você fez recentemente, né, quem acompanha o Instagram da Dani, né, vou deixar aqui mais uma vez, arrumando a mala, ela compartilhou algumas viagens que ela fez durante esse período, né, e viagens diferentes. Por exemplo, teve uma viagem que eu lembro que você fez, acho que no mês de setembro, para Lagoas, né, só que assim, a pousada ela já tinha uma característica mais de tranquilidade, mais isolada, né. Mas você também fez viagens para destinos mais conhecidos, como Salvador, São Paulo. São Paulo foi vinícola, não foi? Foi interior de São Paulo. Eu queria saber, assim, como você já teve mais acesso, você está realmente vendo por parte das empresas, né, do próprio trade, eles estão respeitando essa questão dos protocolos? Porque a ideia os protocolos foram criados para dar a ideia de segurança, né? Porque a gente tem que se sentir seguro para poder visitar os locais. Então, como que foi essa experiência para vocês? As empresas estão realmente respeitando? E se, de alguma forma ou de outra, eles acabam interferindo na nossa experiência, né? Porque a gente viaja para ter experiência. E eu fico pensando um pouco se essas restrições, elas acabam interferindo de maneira negativa nessa experiência, nesse caso, realmente a gente espera um pouquinho mais, ou então a gente arrisca e vai ser feliz, né? Aproveitar, botar um pouco de paz no juízo, porque realmente assim, está sendo um período muito complicado psicologicamente para todo mundo, né? As viagens estão funcionando muito mais como uma fuga, né? Do que como aquele oba-oba, aquela coisa super prazer que a gente está acostumado a fazer das viagens. Sim. O prazer fica mitigado, sim, porque imagine, Kate, que ainda que você esteja numa praia, ao ar livre, ok, você fica sem máscara, até porque não tem lógica usar máscara na praia, está se protegendo de quem? Né? Se você está num ambiente isolado. Mas daí, se você está numa pousada e vem para uma área comum, você já põe. Se você está numa vila e você vai precisar entrar numa farmácia, no supermercado, você já põe. É chato, né? Eu não vou ser hipócrita e dizer, não, é massa, é bacana. Não é bacana. Mas eu parto sempre do pressuposto de que a pessoa que se dispõe a viajar, como eu já falei anteriormente, ela vai pagar um preço emocional e ela tem que estar disposta a isso, porque é fundamental que os protocolos sejam seguidos, né, Kate? Então, assim, a pessoa que decide viajar, ela tem que ponderar, colocar na balança e ver o que pesa mais para ela. Se é a compensação dessa saída, né,
de você mudar de ambiente e tal, ou se para ela não é tão importante assim, se ela consegue segurar a barra bem e acha que não vale a pena, por exemplo, sair de casa para estar usando máscara, até porque ela vai ter que usar, naturalmente. Então acho que é muito pessoal ir ou não ir. Eu nunca fiz apologia a viagem, já pode viajar não, porque eu acho que essa questão de segurança é uma questão sensível, porque de fato ninguém está imune, né? Então você corre um risco sim. Agora, é preciso que se você se dispõe, você vai assumir esse risco e vai tentar tirar a compensação que você busca daquela experiência. Entende? Agora, com relação à adoção de protocolos ou não, eu acho que está variando muito do destino. Os protocolos são impostos, mas eles são mais ou menos respeitados a depender do local. Agora, Kate, eu acho que eu defendo muito que o principal fiscal é o próprio turista. Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Por exemplo, quando eu visitei São Paulo, eu senti que os protocolos estavam sendo rigidamente seguidos, até porque lá foi imposta uma multa altíssima para os estabelecimentos que descumprissem horário e protocolos em geral. Então, chegou ao ponto de, por exemplo, até compartilhei com os meus seguidores lá na Arrumando a Mala. Eu cheguei num restaurante, porque meu voo atrasou muito e tal. Eu cheguei no restaurante às 9h30. Às 9h50 eu recebi uma conta, sem ter solicitado. E eu ainda tinha vinho na taça e o garçom prontamente trouxe um copo descartável para que eu transferisse o meu líquido e vazasse. Ou seja, de uma maneira muito fina e educada, vaza, colega. Tipo, vaza, colega, que 10 horas não pode ter mais ninguém aqui. E, literalmente, eles apagaram as luzes. Enquanto eu esperava o Uber, as luzes do interior do restaurante já estavam apagadas. Quase que você fica para limpar. Exatamente. Então, assim, em São Paulo eu notei que estava sendo tudo muito bem cumprido. Compensação, Kate, numa viagem que eu fiz a Morro de São Paulo, que ainda estou devendo postar no Arrumando a Mala, eu fiquei triste com o que vi, não só em relação ao comportamento do turista, que se comportava como se não estivesse passando por uma pandemia, como se não fosse necessário fazer restrição, assim como fiquei triste também por parte, especialmente, das autoridades que deveriam se encarregar de fiscalizar, por exemplo, o número de entrada de pessoas na ilha. A ocupação estava assim, a ocupação máxima, tudo lotado. As festas acontecendo como aconteciam regularmente antes da pandemia, assim, limitadas. As pessoas nem sequer usavam máscaras nas festas, na rua, nas passarelas, nos bares, né? Também numa casa de show que reabriu exatamente quando eu estive lá e, assim, estava tudo muito normal. Parecia que nada estava acontecendo, isso me deixou assustada e me deixou triste porque me ocorreu que depois que os turistas fossem embora, como é que ficariam os moradores locais? Porque eles estão numa ilha, eles não têm acesso à saúde como a gente tem aqui morando numa cidade, por exemplo. E se houver, por exemplo, um boom de uma nova contaminação, eles não podem chegar a passar, por exemplo, por um lockdown, por uma nova restrição, exatamente no verão, que é quando eles mais trabalham, mais ganham dinheiro. Exatamente. Então, assim, de fato, falando sobre experiência comprometida ou não, restrição ou não, em Morro de São Paulo eu tive uma experiência comprometida porque eu fiquei um pouco tensa e porque eu não pude desfrutar de maneira plena, mesmo dentro das restrições, do que aquele destino me oferecia. Porque, por exemplo, nos passeios, eu tive a oportunidade de fazer um passeio privado com a minha família, então me senti muito mais segura, claro. Mas os turistas estavam se acomodando da seguinte maneira: as lanchas, que sempre tiveram capacidade para 14 pessoas, estavam com a capacidade reduzida para 12. Então, eu não imagino que exista qualquer isolamento numa lancha de 14 para 12, né, que as pessoas possam ali estar dentro de uma margem de segurança. Isso para mim não existe. Então, assim, fiquei triste com o que vi e realmente, como eu te falei, a experiência varia muito de destino para destino. Agora, essa coisa que você falou, Dani, do turista, né, não respeitar, eu penso assim, que na verdade não é nem questão do turista, é questão do cidadão mesmo, né? Porque uma pessoa que faz isso num lugar como vai visitar, é porque já faz isso. Eu digo isso porque... No seu dia a dia, né? No seu dia a dia, porque, por exemplo, eu fico muito chateada, eu tô no supermercado, tem lá marcado no chão a questão do distanciamento e as pessoas simplesmente não respeitam. Você vê uma fila de uma lotérica. Os aeroportos também tem distanciamento, mas não está sendo. Cara, qual é a dificuldade? Não tem que partir
somente da empresa do destino. Acho que tem que fazer a nossa parte. É consciência, né? Sua postura de cidadão, pensar em si, pensar no outro. Exatamente. Né? No meu caso, eu chamo a atenção. Se eu estou no supermercado e eu vejo a pessoa colada em mim, Sim, lógico, eu já me afasto. Não, além de me afastar, eu olho pra trás e digo, senhora ou senhor, né? Um pouco mais pra trás, eu tô andando de louca, né? Ó, e pisar no xizinho, como se a pessoa tivesse 5 anos de idade. Exato. Lógico. Infelizmente. Que a gente fala de uma maneira educada, né? Não vai sair por aí brigando. Isso. Mas tem que ser assim, porque as pessoas realmente não colaboram. Consciência, né? Consciência. Dani, amor, se deixar, a gente vai conversar aqui o dia inteiro, eu adoraria. Mas você daqui a pouco vai viajar, porque ela é assim, amor. Como ela mesma brinca, ela está especializada em viagens de última hora. Temos um nicho aí, eu acho que ela poderia investir. Né? Estou pensando seriamente em desenvolver essa habilidade, né? Criada, assim, a duras penas, mas enfim, bem criada de viagens de última hora. Estou ficando bem especialista nisso. Né? Qual vai ser a próxima? Vai para onde agora? Estou voltando para o meu caminho de roça, que é Alagoas, mais uma vez, e Litoral Norte, né, que eu amo, um dos meus lugares favoritos, assim, na vida. E depois tem um destino surpresa, porque é parte 2 das férias. É férias parte 1, férias parte 2. É. E tem o que pronto até agora? Os meus cílios, que eu acabei de colocar, né, pra divar na praia, apenas. Meu amor, isso só funciona na base da emoção. Eu acho que a vida eu sou escorpiana, né, então tudo comigo tem que ser muito intenso. Eu Essa acho. coisa de muita programação e tal, eu não trabalho com isso. Eu sou historiana, trabalho o quê? Na irresponsabilidade mesmo. Deixa tudo pra última hora. Mas acontece. Mas enfim, pra gente terminar esse vídeo muito maravilhoso, eu queria que você, né, me ajudasse a dar umas dicas para quem está querendo viajar, para quem está com disponibilidade, né, está precisando realmente espairecer, quer tirar um momento, né, dessa loucura que a gente está vivendo, mas ainda está com um pouquinho de receio. O que é que essa pessoa pode fazer para poder curtir uma viagem de uma maneira mais tranquila nesse momento? Olha, Kate, nesse aspecto, eu acho que o principal, independente de curtir bem ou não, é trazer à tona a questão da responsabilidade de cada um como turista. Eu quero deixar isso muito bem pontuado. Vai viajar, massa, vai viajar, claro. Se as coisas estão abertas, se é possível viajar, viaje, mas sem abrir mão do papel que eu acho que cada um tem que fazer, como cidadão, como você bem colocou, e como turista também. Então, por exemplo, se você vai visitar um local e claro, cada local vai abrindo paulatinamente, então se você deseja visitar um ponto turístico, uma cachoeira, mas está interditada ainda, a visitação está suspensa, não ultrapasse, né? Exatamente, não ultrapasse a fronteira para tirar a foto para o Instagram, né? Porque isso é muito característico e cada dia mais com as redes sociais. Então, assim, busquem realmente respeitar, busquem um local de responsabilidade nessa cadeia toda do turismo que está sendo retomado, felizmente. Bem lembrado isso que você falou, Dani, porque assim, a gente tem que lembrar uma coisa, pelo menos aqui no Brasil, não está proibido viajar, né? Não está proibido, os protocolos eles foram criados para isso, para que as empresas elas precisam se recuperar, né? Foram 5, 6 meses parados, as pessoas precisam trabalhar, né? Os guias de turismo, acho que foi um grupo que sofreu bastante. E nós somos parte dessa cadeia. Exatamente, a gente precisa trabalhar. Só que esse momento exige, em primeiro lugar, responsabilidade, né? Eu acho que, independente do lugar que você deseje conhecer, você tem que internalizar essa questão. Você tem que ser responsável. Você vai acabar interferindo na vida daquela pessoa. Na vida local. Exatamente. Né, da comunidade local. Isso é muito importante, pensar em si, pensar no outro, até para que a coisa continue andando como tem acontecido, né? Os números caindo, contaminação. Porque se a gente começar a se portar de maneira irresponsável, a gente vai estar sempre voltando para estacar zero. Vai estar na segunda onda, né? Exatamente. E tem a ver, inclusive, com esse comportamento, né? Do turista. Então, assim, especialmente para quem ainda está com receio, procurar ir a lugares que tem o selo do turismo responsável, do turismo seguro, do governo federal, porque é sinal de que aquela empresa passou por um treinamento, de que aquela empresa está sustentando exatamente os protocolos, está apta a funcionar como está funcionando. Eu acho que isso é muito importante. Assim, conselho master, evitar feriados. E locais muito conhecidos, né? Destinos muito comuns, especialmente em feriados, porque realmente você vai ter mais dificuldade de fugir da aglomeração.
E quanto mais você tiver que fugir da aglomeração, aquilo vai comprometer sua experiência, né? Porque você vai se restringir de visitar locais que você gostaria de visitar e ninguém viaja, já não basta as restrições impostas e você ainda ficar evitando ir a determinados lugares, já estando no destino, né? É uma coisa inconveniente. Então, assim, de cara você já pode se organizar para visitar destinos mais exóticos, menos visitados, como por exemplo, Chapadas, praias que têm hotéis, pousadas com conceito de mais exclusividade, porque você sabe que você vai estar sendo tratado com um cuidado diferenciado, né? Não é aquela coisa de massa. Como, por exemplo, você foi a São Paulo recentemente, mas você deu uma passada pela capital, mas o seu roteiro foi no interior, né? Em São Roque, não foi? Um lugar que você foi em vinícolas. Eu achei um roteiro fantástico, porque, por exemplo, na minha lista eu nunca estaria São Roque, eu nem conhecia. Nem na minha, pra mim também foi uma Não sabia novidade. que tinha tanta vinícola legal. Então, assim, você foi para um destino São Paulo, maravilhoso, mas fugir, exatamente. Da muvuca. Isso. Se tivesse combinado assim exatamente, não teria saído. Isso mesmo. Mas eu acho que é basicamente isso, Kate. Dá pra curtir. Outra coisa, que caso você tenha disponibilidade, a gente sabe que a maioria não tem, mas se você tem disponibilidade, viaje também durante a semana. Porque às vezes a pessoa tem disponibilidade, mas só quer ir no final de semana. Se você tem, priorize, né? Porque acho que já vai ajudar. Isso. Em caso também de quem for viajar pegando voo, também procurar voos mais curtos. Sim. Porque assim você não passa tanto tempo exposto em aeroporto, naquelas conexões, né? Então eu acho que também se lance de buscar voos mais curtos e viagens mais próximas, exatamente por essa questão da duração e das escalas às quais você vai estar submetido. Porque assim, a malha aérea não está totalmente restabelecida. Então os voos estão bem mais difíceis, mais longos, com mais escalas. Então, se a gente procura um destino mais próximo... Sem lanchinho, felizmente. Dani, muito obrigada. Sério, eu tô muito feliz. Eu queria muito lhe dar um abraço agora, mas infelizmente não pode. Vai só acumulando. Porque quando sair a vacina, amor, vai ter Kate pra tudo que é lado. Eu vou sair abraçando geral. Mas até lá, a gente agradece aqui a participação. Esse é o primeiro vídeo desse quadro que eu tô estreando. Tomara que as pessoas gostem. Tomara não, né? Com a sua presença aqui mandando sorte, a gente já sabe que vai ser sucesso. Se você gostou da Dani aqui, coloca aqui embaixo nos comentários #VoltaDani para participar mais vezes, que ela é maravilhosa, sempre tem, né, muita contribuição a dar. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Isso. E é isso, gente, ó. Um beijo, até o próximo vídeo. A gente tem que olhar pra lá, É bom, né? É bom, né? A situação pede. Você pode olhar pra lá, você não tá olhando pra mim, não. Como só se você quiser, a gente troca olhares. Pensando nisso, convidei uma pessoa muito querida para bater um papo e contar pra gente como tem sido essa experiência de viajar. Caceta! Inclusive, não era isso que eu ia falar. Já errei.